Nesse bloco do nosso programa, nós recebemos aqui o Jadson Figueiredo, que é da ATT Tecnologia. Hoje, uma área que está inserida no contexto, no dia a dia de todas as empresas, sejam elas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, inclusive nas residências, né? Automação, circuito fechado de TV, soluções, né? Para o tráfego mais eficaz e mais rápido de informações. E nosso programa, por hábito, não é? Costuma sempre trazer pessoas que estão à frente, né, dos tempos, que estão muito atualizadas com o que há de mais alta tecnologia. E por isso, Jadson está aqui conosco. Prazer receber o Jadson. Prazer é meu. A ATT, inclusive, está completando 15 anos, está em festa, né? 15 anos. Ela, desde 2001, né? Uhum. A gente atua no mercado de tecnologia, distribuição de solução. E esse ano são 15 anos de muito trabalho. Ô, Jadson, me diga uma coisa. A gente sabe que muitas pessoas pensam no aspecto segurança, né? Somente com mão de obra, né? Olha, eu vou colocar ali um segurança na porta da minha empresa, vou colocar um vigia circulando ali pela rua, perto da minha residência e tal. E hoje a tecnologia oferece soluções, né, para ter segurança e registro de eventuais acontecimentos muito práticas e muito rápidas, né? Sim, justamente. Hoje em dia você consegue utilizar a mão de obra humana, no caso, agregado à tecnologia, né? E com ela você salvar essas imagens da melhor forma possível, né? Seja ela na nuvem, seja ela com backup instantâneo, né? Então aí você tem várias tecnologias que pode ser feito. O Jadson estava me explicando, né, que para cada caso existe todo um estudo que é realizado, aliás, uma consultoria sem custo, não é, para poder oferecer ali uma solução adequada, nem a mais e nem a menos daquilo que você necessita. E essas soluções normalmente elas podem sofrer upgrade, ou seja, a sua empresa cresceu, a sua residência, você mudou de residência, foi para uma maior, você pode transportar aquilo que está instalado na sua residência ou na sua empresa e criar uma nova necessidade, criar um novo conceito, né? São muitas as alternativas, mas já pegando o gancho disso que o Jadson falou, hoje em dia, primeiro que assim, uma empresa ou uma residência que tem um sistema de segurança, um sistema de gravação dos acontecimentos 24 horas por dia com backup, ela já inibe o criminoso, né? Já dá uma inibida. Tanto é verdade que o que acontece, Pedro? Muitas vezes esses indivíduos eles são tão profissionais quanto os profissionais da área. Sim. Então eles sabem até a parte de configuração. Então muitas vezes o que a gente faz? A gente tem que estar, além de buscando novas tecnologias, tentando blindar, né, essas ações, que muitas vezes são ações até, entre aspas, profissionais, né? Eu já estava me exemplificando aqui um serviço que eles estão concluindo, né? Isso. Num empreendimento de grande porte aqui no bairro do Marapé, que, né, até por uma questão de consciência, contratou junto à ATT Tecnologia um serviço de segurança que preserva, inclusive, não é, a segurança do próprio funcionário que fica ali na guarita, né, Jadson? Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, né? A ATT, quando ela leva essa consultoria, que foi bom até você pontuar que ela é gratuita, é uma consultoria que a gente faz um estudo da necessidade do cliente e dentro dessa necessidade a gente dá a melhor solução custo-benefício pensando nos próximos 4, 5 anos, onde ele só vai agregar dentro da solução. Sim. Então, dentro desse aspecto, o que a gente estudou? A integridade do funcionário. Quando ele está na portaria, o indivíduo lá, o meliante, quando ele vai, uma das seguranças que ele quer ter é de pegar o equipamento e falar, estou levando, ninguém vai ter a imagem. O que a gente faz? A gente dá uma proposta para o cliente justamente de fazer esse backup, que ele acaba sendo real, né? Então, a gente inclusive estamos diferenciando porque a gente passa com uma fibra ótica, então não tem interferência. A qualidade de imagem é perfeita, muito maior, né? Muito maior em HD, né? Então a gente passa por um determinado ponto do prédio que é definido entre os conselheiros e o síndico, funcionário não fica sabendo. Sim. Esse backup fisicamente é salvo lá e além de ser salvo fisicamente nesse outro local, ele ainda é salvo na nuvem. Então, praticamente, o cliente ele fica tendo mais duas opções de salvamento de imagem. E aí a gente fala de um outro aspecto, né, que a ATT também atua fortemente e que é muito interessante a gente nortear, orientar
aí nesse caso principalmente os empresários. Muitas vezes o furto de unidades de PC, de computador, não é tão significativo quanto a perda de dados que isso vai gerar, não é? Justamente. E aí vocês têm também todo um trabalho para que a pessoa tenha, não é, preservado esses dados da empresa, dados financeiros, dados comerciais. Justamente, Pedro, por incrível que pareça, existem empresas hoje que a própria estrutura de rede não comporta, a gente está falando de backup, mas nem uma contingência de dados. Nossa. Hoje em dia, fica até estranho eu estar te falando isso, mas ainda existe, né? E o nosso trabalho é justamente isso, é entender como que funciona essa rede do cliente e levar uma solução de segurança, não só na parte física, né, na parte de infraestrutura de rede, mas também na parte lógica, né, na parte de equipamentos, na parte de dados. E também tem um aspecto interessante, Jadson, que é a velocidade dessa informação, né? Muitas vezes uma empresa tem uma capacidade de produção dos seus funcionários cerceada em virtude de não ter uma velocidade de internet, não ter... E muitas vezes essas falhas de internet e tal são ocasionadas pelo servidor, mas outras ocasiões são ocasionadas por cabeamento mal feito, né? A infraestrutura hoje do cabeamento, ela é responsável por mais de 60% dos problemas em rede. 60%? Mais de 60%. E sabe quanto que ela significa no investimento? 5%. A gente até costuma brincar entre os profissionais que é você ter uma Ferrari trafegando numa avenida paulista, né? Não consegue andar. Você não consegue andar, porque o cara está preocupado em comprar aquele software de última geração, aquele switch de última geração, mas a infraestrutura não é olhada com carinho, não é estudado. E aí o que acontece? Aquela avenida, ela acaba sendo totalmente bloqueada, né? Tem alguma necessidade também de observação, de atenção com relação ao ponto onde vai estar sendo instalado? Porque muitas vezes a gente vê o aproveitamento de determinado conduíte, até para não haver quebradeira e tal, juntamente com fiação elétrica, e isso acaba gerando interferência, Jadson? Justamente. Por isso que nesse condomínio que a gente citou, a gente se preocupou em estar passando fibra ótica, por quê? Muitas vezes essas obras de grande porte que as construtoras fazem, elas não se preocupam, não porque elas não se preocupam tecnicamente por falta de conhecimento só, é porque elas não são orientadas. Tá. Não existe uma empresa de tecnologia que oriente elas a fazer a infraestrutura separadamente. Então, elas normalmente elas fazem um dimensionamento único de infraestrutura, onde obriga praticamente o cabo de rede a passar junto com o elétrico. Isso sim gera uma interferência eletromagnética muito grande. Então, a utilização, de repente, de uma fibra ótica pode ser mais caro? Pode. Mas numa situação como essa, ela é fundamental. Ela não sofre nenhum tipo de interferência. É um investimento que vale a pena, né? Vale a pena. E aí vem de encontro mesmo aquilo que você estava falando, né? De um estudo, um projeto adequado para cada necessidade. Para cada né? necessidade. Por mais que os produtos, muitas vezes, Pedro, sejam os mesmos, cada situação é uma situação. Por isso que a gente estuda lá, e lá na ATT a gente tem essa preocupação de ter os consultores de vendas focados. Um voltado para segmento hospitalar, um outro focado para a área portuária, o outro para instaladores, né? Que isso é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui na região. O outro voltado para revendas, porque cada um tem uma necessidade específica, tem uma necessidade pontual. Exatamente. E até a parte de instalação, a gente observa que o pessoal é muito didático, né? E aí entra em questão aquela premissa de treinamento de cada um dos funcionários, especialização de cada um deles, né? E isso você tem um intercâmbio muito interessante, né, com os seus fornecedores, né, Jadson? Justamente, Pedro. Uma preocupação que nós tivemos desde quando eu assumi a empresa aqui em 2008 foi justamente com a mão de obra aqui da região, né? Então o que acontece? A nossa região, apesar de nós estarmos aproximadamente a 70 quilômetros de São Paulo, é totalmente distinto, né? Você vai em São Paulo, as empresas, por elas terem contato direto com os fornecedores, é questão de uma avenida, outra, eles já se falam. Aqui a gente tem essa distância, entre aspas. Mas o meu relacionamento com alguns fabricantes, conseguimos trazer para cá treinamentos, certificações para instaladores e não só para os nossos colaboradores. Então a gente tem um programa que é o programa do parceiro ATT, onde o instalador ele pode ir até nós, se credenciar dentro das nossas linhas de fabricante e virar amanhã um instalador indicado pela ATT e tendo diferenciais na região. Vocês têm, Jadson, uma parceria muito interessante, né,
Com o Senai, é isso? Com o Senai. Isso, então, é um trabalho que a gente está fazendo forte justamente para poder pegar estagiários, né, e desenvolver o conhecimento dessa área de tecnologia da informação para que amanhã eles possam já ter um conceito mais elevado do que a gente tem hoje. Sim. E mesmo porque eles, além de ser formadores de opinião, amanhã eles são os decisores. Sim. Eles vão estar ocupando cargos em empresas e aí vai elevar realmente essa qualidade de prestação de serviço que existe, que a gente quer que tenha a nossa região. O Jadson trouxe aqui uma das novidades, e novidade é o que não falta na ATT e nessa área de tecnologia em geral, né? Uma dessas novidades, né, eu estou colocando no ar aí, é o Ring, né? O Ring, que é um interfone, uma campainha, por assim dizer, né? Sem fio, com instalação super rápida e com a recepção, né, dessa chamada feita por smartphone, por iPhone, por iPad. Impressionante isso, onde a pessoa estiver, né? Isso mesmo, Pedro. É interessante porque vamos imaginar que de repente a pessoa por algum motivo teve que se deslocar da sua residência, né? Ou até mesmo do seu escritório. Se receber a visita ou o cliente for lá e tocar, automaticamente toca no smartphone, ela atende, como se tivesse a pessoa a alguns metros da frente dela. Como se ela estivesse dentro do escritório. Com uma resolução HD, totalmente Wi-Fi, com bateria interna. Áudio, naturalmente. Áudio, naturalmente. E um diferencial que é bastante importante. Acaba com aquelas brincadeiras da criançada que tocava e saía correndo, né? Se tocar e ela sair correndo, não vai... Ele tem sensor de calor. Então, a pessoa ela tem que ficar por alguns segundos na frente do equipamento para poder ser atendida. Detalhe, qualquer local do mundo, tá? É só você ter acesso à internet que vai tocar. E a pessoa que está tocando não vai saber onde você está. Justamente. Se você está lá dentro, você está no Japão. Esse é o ponto. Enfim, tem uma série de outros assuntos, de outros temas sobre tecnologia, que, como eu disse, né, a ATT vai estar com o nosso programa aqui, participando periodicamente. Eu te agradeço demais, Jadson, pela tua colaboração. Obrigado. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.